Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para o nosso primeiro evangelho de 2025 aqui no YouTube. E amanhã vai ter o primeiro evangelho de 2025 lá no meu Instagram, tá? Que eu faço live ao vivo todas as quintas-feiras às 20 horas e 30 minutos. Então, não percam, façam o de hoje e amanhã a gente vai ter outro. São sempre temas diferentes, tá? Então não fiquem, podem ficar despreocupados. Pessoal, hoje a gente vai estar vendo o texto O Mal e o Remédio, um texto super importante. E eu acho que é um ótimo texto para iniciar o ano, na verdade, tá? Maravilhoso, tá? Tá no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Então, se você quer acompanhar aí, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, texto, o mal e o remédio, ok? Pega seu copo de água, sua garrafa de água e vamos para o vídeo. Vou, então, começar aqui com a prece, pessoal. Muito obrigada, Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, muito obrigada a todos os bons espíritos por essa oportunidade maravilhosa de estar fazendo o Evangelho. Eu peço para que o Senhor mande seus emissários aqui em casa e na casa de cada pessoa que estiver vendo esse vídeo e fazendo esse Evangelho. Que o Senhor possa nos iluminar e nos dar entendimento não só sobre esse texto, sobre tudo. Agradecemos imensamente, que assim seja. Pessoal, começando aqui o mal e o remédio, ele fala aqui, ó. Será a vossa terra um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoou nos seus ouvidos? Ele não avisou que haveria pranto e ranger de dente para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Vós que viestes viver aqui, esperai lágrimas sofridas e amarguras, e quanto mais vossas dores forem agudas e profundas, olhai o céu e bendizer ao Senhor por ter querido vos experimentar. Então eu queria estar falando que primeiro Jesus nunca prometeu que aqui seria um paraíso de maravilhas e de coisas incríveis. Pelo contrário, aqui seria, haveria pranto e ranger de dentes, tá? Porque é um vale de dor, gente. A Terra, ela ainda é um planeta que não está na tua melhor fase, né? Ela está passando por essa transição agora, né? De prova, expiação para regeneração. A gente já viu um pouco sobre isso. Mas o que importa é que independente se ela tá ou não, ela vai chegar lá. E enquanto ela não chega nessa parte de regeneração, de planeta feliz e tudo mais, a gente vai ter sofrimentos, e que são extremamente necessários, pois se não fosse necessário, a gente não estaria aqui na Terra, pessoal. Tenham isso em mente. E aí ele fala aqui que a gente deveria olhar para o céu e agradecer por poder experimentar essa dor. E aí você vai perguntar, mas por que eu vou querer experimentar essa dor? E ele vai falar aqui, ó. Vossas desventuras são as consequências de vossos males do passado. E elas terão consolação no futuro que Deus vos prepara. Então Deus é tão bom, pessoal, tão bom, que mesmo que a gente tenha assim, que passar por esses momentos, porque a gente só tá pagando o que nós causamos, né? Ou seja, Deus não tá nem nos punindo, Ele está fazendo algo justo. A gente fez algo ruim, nós vamos pagar essa algo ruim que a gente fez, tá? Normal, natural. E aí ele fala que a gente, mesmo assim, teremos consolação no futuro, porque à medida que nós evoluímos e vamos deixando para trás essa bagagem de dor e de sofrimento que causamos às pessoas e até a nós mesmos, ou seja, pagando esses karmas, nós vamos ficando mais leve, mais depurados, mais luz, mais evoluídos, vamos aprendendo, evoluindo. Então, Deus nos prepara um futuro incrível, tá? E aí ele fala aqui, ó, até quando vossos olhares se fixarão nos horizontes cujo limite é a morte? E essa é uma frase bem legal e que a gente pode refletir por horas, se for parar pra ver. Por quê? Porque a gente se limita tanto à nossa felicidade aqui na Terra, tipo, eu quero ter uma casa, um carro, assim eu vou ser feliz, assim eu vou ter realização. E, pessoal, pelas minhas observações ao longo desses últimos meses, eu percebo que você pode ter absolutamente tudo o que você quer no quesito material. Se a sua mente e o teu espírito não estiver curado, você vai continuar se sentindo mal e não satisfeito. Aí entra aquela famosa frase que é a ânsia de ter e o tédio de possuir. A gente quer. Só que o nosso espírito quer evoluir, né? E a nossa carne quer coisa da matéria. Ela quer uma casa, ela quer um relacionamento perfeito, ela quer um celular bom, enfim.
dinheiro, o que for. Mas o nosso espírito quer evoluir. E aí a gente deixa de lado, né? Muitas pessoas deixam de lado essa parte do espírito, focam na parte da matéria. Aí começam a trabalhar. E que sim, é muito bom, gente. Trabalhar é maravilhoso. Vocês precisam correr atrás dos sonhos de vocês, sim. Só que é tendo um equilíbrio, não deixando de lado as questões espirituais. E o que acontece é que a maioria das pessoas deixam as questões espirituais de lado. E aí o que acontece? Elas se sentem vazias e deprimidas, independente que elas têm tudo. Tem pessoas que têm uma família ótima, um relacionamento perfeito, e mesmo assim se sente vazia. Então, às vezes, vocês têm que se questionar, será que a sua vida vai melhorar se você tiver isso, ou é você que é o problema? Na maioria das vezes somos nós, gente. Então, não queira deixar pra quando você tiver o que você deseja resolver esse problema. Comece resolvendo a partir de agora, curando a tua mente e o teu espírito, pois você já é completo e completa. Viemos ao mundo completo. É que o homem, ele tem essa mania de achar, por a gente só se basear aqui muitas vezes no que a gente tá vendo, que é muito da matéria, a gente deixa de lado o espírito e não pode. Então não se limite os seus olhares, cujo limite é a morte. A morte nem existe. E aí você vai levar o que você cultivou aqui quando você morrer, e não o que você cultivou aqui na matéria. Casa, o que for. E aí ele fala aqui, ó, mas mesmo se devesse chorar e sofrer toda uma vida, o que representaria isso comparado à eterna glória reservada àquele que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação? Então, mesmo que nessa vida você não conquiste tudo o que você gostaria, que você não encontre tudo o que você queria no quesito material, pois no quesito aqui você pode, né, encontrar muitas respostas, porque quando a gente está disposto a nos melhorar, as portas nos são abertas, né? Na verdade, elas estão sempre abertas, mas a gente tem que estar disposto a querer entrar nessa jornada de autoconhecimento. A eterna glória, a gente, está reservada para cada pessoa que suportar as dificuldades e os obstáculos com fé, resignação e amor. E ele fala aqui, ó, quanto mais difícil fosse a prova, mais a vitória seria gloriosa. Então sempre, gente, quanto maior é a tua dificuldade, eu não sei como que é a tua vida aí, mas eu sei que todos nós aqui temos problemas diferentes, tipo esse problema, mas temos problemas, maior a nossa glória diante da nossa fé, resignação e amor. E aí ele continua aqui, ó. Que remédio receitar aos que são atacados por obsessões cruéis e males doloroso? Um só e infalível, a fé, o apelo ao céu. Então, primeiro ele falou o quê? Que a gente que escolhe isso, tá, gente? Ele fala aqui no texto, é que eu não li, mas ele fala isso. A gente escolhe essas provas. E agora, diante dessas provas e desses karmas que a gente tem que passar, a gente vai ficar, né, arregando, ficando com medo, duvidando? Não. E aí ele chega e fala, qual é o remédio para receitar para essas pessoas, né? Para todos nós que talvez um dia já duvidamos, né? Que somos atacados por esses medos, obsessões, o que for. A fé, o apelo ao céu, tá? Se no extremo dos vossos mais cruéis sofrimentos, você roga ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira com a sua mão, vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que vos deveis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela sempre mostra os horizontes do infinito diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Lembrai-vos de que aquele que crê forte pela certeza da fé e que aquele que duvida um segundo de sua eficiência é punido na hora, pois experimenta no mesmo instante as angústias dolorosas da aflição. Então vamos lá, gente. Primeiro ele vem falando aqui sobre a fé, da importância da fé. E a fé, gente, ela tampa todos esses dias sombrios. Por quê? Porque ela dá aquela força que a gente precisa para continuar encarando e lutando. Porque mesmo que não vai ser fácil, a gente sabe que no final vai valer a pena, a gente vai ser recompensado. Todos esses esforços, eles não vão ter sido em vão. E eu ouvi uma frase esses dias que agora eu tô usando pra tudo, que é assim, as coisas vão ficar tão boas que a gente vai esquecer que um dia foram ruins. E é isso mesmo que acontece, tá? E às vezes acontece até que em vida mesmo. Tipo, hoje em dia, se você tá passando por uma situação difícil, daqui a um ano você nem vai lembrar dessa situação difícil. Você vai ter outros motivos pra sorrir, pra agradecer. Então, isso você pode, né, levar até aqui, mas focando mais para uma questão de visão de futuro espiritual, as coisas ficam tão boas quando você desencarna e sabendo que você cumpriu o teu propósito, você cumpriu o que você tinha se proposto a fazer, porque você aceitou isso.
é uma recompensa absurda. E aí todos esses dias de sofrimento, esses anos que você vem sofrendo aí, não vai ter valido nada, não vai ter mudado nada, sabe? Você nem vai lembrar disso. Então lembre-se disso. E aí ele fala uma outra coisa que é muito interessante, gente. A pessoa que por um instante duvida, por um instante deixa a fé de lado, ela é punida. Não é nenhuma questão de punição. Ela só vai colher o que ela tá plantando. Ela duvidou, ela ficou um pouco sem fé. Na mesma hora, ela é tomada por uma extrema aflição. Se você não acredita em mim, analisa aí as vezes que você ficou sem fé, o quanto você não sofreu muito mais. Eu analisei uma vez que eu duvidei, assim, não é nem que eu duvidei, é só que eu deixei um pouco a fé de lado, sabe? E quis ficar focando no problema e sofrer pelo problema. Automaticamente eu já me senti muito, muito pior. Porque, gente, é uma ação e uma reação. Você focou nisso, tirou um pouco a fé do foco, você vai colher essa aflição, essa dor, essa chaga, esse negócio ruim. Então, por quê? Porque a fé, ela é o nosso combustível de vida. Se a gente não tiver fé, gente do céu, todo mundo teria largado mão e teria vivido a vida de qualquer jeito. Então, a fé, ela é extremamente importante, tá? E aí ele fala aqui, ó, eu vos digo que aqueles que sofrem, que têm fé como base, será colocado sobre sua proteção e não sofrerá mais. Os momentos de maior dor serão para eles as primeiras notas da alegria da eternidade. Então, sim, gente, quem tem fé, quem não desiste, quem persiste, quem tem fé, resignação é protegido, sim, tá? Porque, igual eu falei, é uma ação gerando uma reação. Não é porque ele é preferido de Deus, não. É uma ação gera uma reação. Sempre vai ser assim. E nos momentos de maior dor dessas pessoas, vai ser as primeiras notas de alegria. Porque quanto maior a dor, maior a conquista, maior a glória, tá bom? Felizes os que sofrem e os que choram, que suas almas se alegrem, pois serão abençoados por Deus. Então, sim, pessoal, vocês não estão desamparados. Vocês não estão sozinhos. Tudo isso que vocês passam hoje, vocês concordaram em passar. E eu espero que vocês estejam usando o livre-arbítrio de vocês da melhor maneira possível para não piorar a situação, que a gente já viu que isso pode acontecer. E não se esqueçam, tá? Para esse ano de 2025, principalmente, a fé ela tem que ser sua melhor amiga, tá? A caridade ela é importante, ela é maravilhosa e é claro que eu recomendo que todo mundo faça. Mas a fé, ela tem que vir ainda em primeiro lugar, porque é a fé que vai te dar combustível para suportar qualquer amargura da vida, tá? E, consequentemente, você vai conseguir ajudar até mais pessoas se você tiver mais fé, tá? Então, gente, não deixe nem por um minuto a fé de lado esse ano, tá bom? Para vocês terem um ano muito melhor. Porque as lutas, gente, são inevitáveis. Então, você, a gente vai passar por lutas e por obstáculos. Mas, se a gente tem fé, ela vai aliviar essas dores, tá bom? Vou fazer a prece de encerramento e aí vocês podem tomar o copo de água. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada a todos os bons espíritos por essa oportunidade maravilhosa de fazer o Evangelho. Que o Senhor esteja nos iluminando e nos guiando durante todo esse ano. E que os bons espíritos sempre nos auxiliem e nos intuem para o melhor. Encerramos agora, que assim seja. Podem tomar o copo de água de vocês. Aguardo vocês amanhã lá no meu Instagram e sexta-feira a gente tem curso dos médiuns aqui.